Hello, nono ano. Então vamos começar pela página 36. Então vamos continuar com a matéria de preposições. Então a preposição on. Nós usamos a preposição on antes de dias do mês, tá? Dias do mês. Então, por exemplo, on July 1st. Quando a gente usa o mês e o dia, a gente usa a preposição on, tá? Quando é mencionado o mês e o dia. Mas agora, se você só mencionar o mês, aí a preposição é in. Mas se você mencionar o mês e o dia, a preposição on. Antes dos dias da semana, por exemplo, Sunday, Monday, Tuesday, na segunda, terça, quarta. Specific dates, datas específicas. Names of streets, nomes de rua. Então, antes de nomes de ruas, a gente também usa a preposição on. Antes de nomes de avenidas e antes de nomes de praças. In, nós usamos a preposição in antes de anos. Então, por exemplo, se você só mencionar o ano 2020, vai botar in 2020, qualquer ano. Estados, in Rio de Janeiro. Seasons of the year, estações do ano, né? Primavera, verão. Então, em inglês, summer, spring, fall, ok? Winter. Countries, países. Então, por exemplo, in Brazil, in the United States. Months, meses. Então, antes de meses, por exemplo, in July. Então, qual a diferença? Aqui a gente mencionou o mês e o dia, então a preposição é on. Se mencionar somente o mês, preposição in. Continents, então antes de continentes, ok? In Africa, in America. Períodos do dia. Morning, manhã, então vai ficar in the morning. Afternoon, à tarde. In the afternoon, à noite. In the evening. Cities, cidades. Então, por exemplo, em São João de Meriti, em Nova Iguaçu. At, nós usamos at antes de horas. Então, toda vez que nós falamos de horas, tem que botar at. Por exemplo, às 9 horas. Então, at 9 o'clock. Mesmo se não tiver o'clock, tiver minutos, a preposição vai ser at antes de horas. Esse at quer dizer às. Datas específicas sem a palavra dia. Tá? Então, uma data específica sem a palavra dia. Por exemplo, Christmas, Natal. Se tiver só escrito Natal sem a palavra day no final, a gente vai usar at. Se tiver a palavra day, aí é on. Night. Então, olha só, para esses períodos aqui a gente usa in. Quando for night, a gente vai usar at. Vai ficar at night, à noite. Address with street and number. Então, endereços que tiver o nome da rua e o número. Então, aqui está dizendo o quê? Quando só tem o nome da rua, a gente usa on. Por exemplo, se eu digo Joana Calil. Joana Calil Street. Então, eu vou dizer on Joana Calil Street. Agora, se eu acrescentar o número, vai ficar at, eu estou colocando aqui o número fictício, 79 Joana Calil Street. O que mudou? Por que eu usei at? Porque entrou o número. Quando a gente só menciona a rua, quando a gente só menciona o nome da rua, é on. Tá? E a palavra rua, que é street, sempre vai para o final. Agora, se acrescentar o número, aí a preposição já muda, é at. Em inglês a ordem é diferente, tá? Primeiro vem o número, o nome da rua e no final a palavra rua. Então, só o nome da rua é on. Quando eu coloco o número, é at. E o número sempre antes do nome da rua. Specific places, lugares específicos. Por exemplo, at school, na escola. E assim por diante.
Vamos lá, complete com at, in ou on. Então, vocês vão completar com at, in ou on. Vocês vão olhar aqui e vão completar. Então, aqui night, noite, the evening, noite. Aí vocês vão ver lá a diferença de um para o outro. Ano, Christmas Day. Lembra? Quando tem só Christmas, a data, só o nome da data, sem day é uma preposição. Colocou day é outra. Sunday, domingo, dia da semana. Aqui são séculos. Horas, o mês e o dia. Aqui está falando no final do mês. Aqui só tem o mês. No momento, de manhã, no verão, que é a estação do ano. No meu aniversário. Aqui é horas, 2h30. No inverno, é a estação de ano. Então, aqui eu tenho o mês e o dia, uma data completa. O ano, e o ano. Na hora do almoço, ao meio-dia, que é o horário. Então, vocês vão aí ver qual a preposição adequada. Circule a preposição correta. Então, Sally está em casa. Local específico, a preposição é at. Então, vocês vão olhar, tá? Eu circulei todas as preposições. Vocês vão olhar qual é a preposição correta e circular. Aí, depois a gente faz a correção. Número 7. Complete com at, in, on ou by. Então, o by, essa preposição aqui, ela é muito comum para antes de meios de transporte, tá? Então, se eu menciono meio de transporte, eu vou para a escola de carro, by car. O livro foi escrito por, by, e falo o nome do autor, por exemplo, Paulo Coelho. Então, a gente usa a preposição by nesse caso também. Então, aqui vocês vão completar com a preposição e depois vai marcar qual é a alternativa correta, que usou todas essas preposições. Bom, agora a próxima página, 38. Então, eu vou ler o texto sobre tecnologia, para vocês poderem fazer o exercício. Então, vocês vão prestar bem atenção no texto para fazer o exercício de interpretação. Então, tecnologia, text messaging, mensagem de texto. A mensagem de texto é uma atividade de enviar uma mensagem curta escrita de um telefone celular para o outro, também chamada de SMS. Com a popularidade e aumento do uso desta mensagem instantânea, veio a emergência de uma nova linguagem, sob medida, para o imediato e compacto modo dessa nova comunicação. É também uma maneira efetiva de usar seu celular, para que se façam mensagens de texto fácil e rapidamente. Elas são geralmente escritas usando o menor número de letras possíveis. Pronomes, preposições e artigos podem ser omitidos, e as abreviações são amplamente usadas. Aqui estão alguns exemplos de como são palavras que podem ser apresentadas em uma mensagem de texto. Então, vamos ver aqui, as siglas. Are, que é o verbo to be. R, quer dizer são. See, que é o verbo ver, só bota o C, see, ver. At, só bota o arroba, quer dizer em. Thanks, tá vendo? THX, quer dizer obrigado, obrigada. Before, tá vendo? Bota B4, quer dizer antes. Today, essa aqui ficou bem engraçada, botou o to e a palavra day, hoje. Later, LBR, quer dizer depois. You, só botou a letra U, você. Love, então ficou LUV, amor, amar. Weekend, olha como é que ficou weekend. W/E, final de semana. Please, PLS, por favor. Então, aqui são algumas abreviações usadas em inglês quando a gente manda mensagens de texto. Você também pode demonstrar como está se sentindo usando o quê? Símbolos para representar um rosto, uma expressão. Então, esse símbolo aqui é happy, sad, surprised. Então, feliz, triste e surpreso. Agora, vamos ver algumas mensagens escritas. Vejo você depois. Olha como é que fica.
C-U-L-B-R, que é see you later, vejo você depois. Are you busy at weekend? Você está ocupado no fim de semana? Olha como é que fica. Né? Nada a ver, né? Se não souber, a gente nunca vai adivinhar. Phone me today before you leave. Me ligue hoje antes de sair. Olha aqui. Então, aqui são algumas abreviações escritas de mensagens. Então, aqui fala o quê? Sobre a tecnologia, né? Sobre abreviações, a linguagem hoje em dia usada, né, nas mensagens instantâneas, para fazer o quê? Uma comunicação mais rápida. Então, aqui é o dicionário. Rise, aumento, ascensão. Tailored, feito sob medida. Immediacy, urgência. Widely, largamente, amplamente. Compreensão de texto. Então, vocês vão marcar a alternativa correta. A mensagem de texto é um novo jeito de estudar, um novo jeito de comunicação, uma nova maneira de usar a gramática corretamente. Qual a alternativa correta? É só marcar um X. Esse tipo de comunicação é usado porque as pessoas não têm tempo, as pessoas não têm amigos, as pessoas não têm conhecimento da linguagem. Por que é usado esse tipo de comunicação abreviada? Então, vocês vão ver qual a opção correta. Relacione as colunas. Então, vocês vão relacionar com o significado, com a categoria. Widely, quer dizer amplamente, largamente. Compactness, então compactado. Easy, fácil. Aí vocês vão botar se é um adjetivo, advérbio ou substantivo. Tá ok? Bom, traduza as seguintes sentenças. Então, easy messages are often written using the smallest number of letters possible. Tradução ficou: mensagens fáceis frequentemente são escritas com o menor número possível de letras. Então, vocês vão traduzir. Bom, número 5. Usando o dicionário, encontre sinônimos, tá? Vocês não vão botar tradução, são sinônimos. Então, easy, fácil. O sinônimo simple, simples. E assim vocês vão procurando na internet ou no dicionário, tá? São sinônimos. Write from the text. Escreva do texto. Um modal verb, que é a matéria que vocês vão aprender agora. Might. Um verbo no particípio passado. Um advérbio e uma preposição. Vocês vão tirar do texto, tá? Em inglês. Então, aqui a gramática nós vamos ver os modal verbs. O que é um modal verb? Um verbo modal é aquele que atribui uma forma ou aspecto à ação do verbo principal. Os verbos modais não são precedidos do to, partícula do infinitivo. Não são usados com os auxiliares do, does e did, tá? Não se usa esses auxiliares. Não são conjugados em tempos contínuos. Então, os modal verbs, eles têm uma característica. A gente não usa o to, não é conjugado, não tem que flexionar para he, she, it, vai ser a mesma forma. E para fazer a negativa e a interrogativa, a gente usa o próprio modal verb, tá? Não vai mudar. Então, a gente vai ver aqui porque cada modal verb é usado. Então, por exemplo, o modal verb can quer dizer pode. Could é o passado, podia. Qual é a ideia que ele transmite? A gente tem que saber a ideia. Capacidade, permissão e habilidade. Então, quem? Could transmite o quê? Capacidade, permissão e habilidade. Um no presente, pode, outro no passado, podia. Exemplos. He can swim, they could go. Eles podem nadar, eles podiam ir. Must, deve, então dá a ideia de obrigação. No passado, had to, tá? Teria de. Obrigação e dedução, tá? Então, must é bem enfático na afirmativa com a ideia de obrigação e dedução. Então, he must study. Então, ele deve estudar, porque é obrigação dele. They had to travel. Eles tiveram que viajar. Então, foi uma obrigação. They must be tired. Aqui é uma dedução. Eles devem estar cansados. Should. Então, should quer dizer deveria. Então, é sempre usado para dar um conselho, um aviso. Então, necessidade, conselho. I should sleep. Eu deveria dormir.
We should speak slowly. Nós deveríamos falar lentamente. Agora, must not, que é a negativa do must. Então, a gente pode falar must not ou mustn't, que é a abreviação. Então, aqui é não deveria, tá? Então, aqui dá a ideia de proibição. Quando a gente usa o must na negativa, dá a ideia de proibição. Had not ou hadn't, não deveria, que é o passado. Qual a ideia? Proibição. You must not smoke here. Você não pode fumar aqui, porque não é proibido. May e might. Então, may é poder e might, podia. Então, a ideia de quê? Possibilidade, formal e permissão. Então, o might ele é mais formal que o may. Tá? Eles dão a ideia de possibilidade. She may arrive on time. Ela talvez chegue na hora. Need. Need aqui é um modal verb. No passado, needed. Necessita, necessitado. Necessity expressa o quê? Uma necessidade. I need to eat more vegetables. Eu preciso comer mais vegetais. Bom, então exercício. Relaciona as colunas can, should, need, had to, must, may. Vocês vão colocar qual a ideia que eles transmitem. Então é só o quê? Olhar aqui na tabela e colocar a letra correspondente. Complete as sentenças usando o modal verb apropriado. Olha a ideia nos parênteses. Então, aqui, ela molhar as flores, conselho, obrigação, capacidade, permissão, proibição, necessidade, proibição. Então, vocês vão olhar a ideia e colocar aqui no parêntese qual é o modal verb correto, ok?